Como já falei, o Flamengo é o novo líder do Brasileirão, tá só na terceira rodada, mas a torcida quer sempre ver o time brigando lá em cima desde cedo, é ou não é? Vitória contra o Grêmio, teve o brilho desse cara, que show. Georgian Daniel de Arrascaeta Benedetti. É um nome bonito de se falar, né? Nome de craque. Mas num bom carioquês fica ainda melhor, é ou não é? Arrascaeta! O camisa 10 do Flamengo tá voando nessa temporada e brincou de jogar bola contra o Grêmio em Porto Alegre. Você tá ligado que uruguaios e gaúchos têm costumes parecidos, né? Por exemplo, eles adoram tomar isso aqui, o chimarrão. A Arrascaeta adora esse mate. Já eu confesso que eu prefiro um cafezinho. O Arrasca tava soltinho na arena do Grêmio, ainda mais recebendo um presentão desses aí do Edenilson, né? Olha o Arrascaeta, driblou o goleiro. Gol! O Arrascaeta se aproveita do vacilo do Edenilson. Um drible desconcertante no Thiago Volpi. Só 3 minutos e 15 segundos de jogo, o Arrasca fez bonito. Mas ele tinha que agradecer o Edenilson também, né? Eles tiveram um pouco de sorte ali na rebatida, sobrou pra eles. E é aquele Edenilson lá, hein? Torcedor do Flamengo nunca comemorou tanto um gol impedido. Edenilson! 41 anos! Por poucos centímetros, o Edenilson não deu o título brasileiro pro Inter, que estava disputando ponto a ponto ali na última rodada com o Flamengo. O gol dele foi anulado e o Flamengo foi campeão de 2020. Bom, então dá pra dizer que o Edenilson é muito querido pela torcida do Flamengo, é ou não é? Só não é mais querido que o Arrascaeta. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar mais dele. Aos 14 minutos, o Grêmio reclamou demais desse lance. Pediram pênalti no toque do Gerson. Ramon lá bate a Bel, não deu nada. E o VAR também não chamou, não. Para mim não houve pênalti. Primeiro, ela bate no corpo e na hora do contato na mão do Gerson, é uma mão que não está aqui aberta lateralmente, ampliando espaço. Não é mão deliberada isso. Ele não usou a mão para dominar a bola. No segundo tempo, Felipe Luiz botou Cebolinha no lugar do Michael. 3 minutos depois, Cebolinha deu um bolão pro Arrascaeta. E aí o craque uruguaio não dá ponto sem nó, né? Arrascaeta costurou o pé direito, bateu bonito. Gol de número 78 do Arrascaeta pelo Flamengo. Passou ninguém menos que o Maestro Júnior. Parou com 77. O cara te passou, maestro, então. Tem isso. Pô, maravilha, Luiz. Parabéns. Pô, ainda mais sendo ele, né? É uma honra. Deve ser ultrapassado por uma marca, né? Como Arrascaeta. Hoje fez uma partida excepcional. Mostra o tamanho da importância que ele tem para o clube. E eu, pessoalmente, fico muito feliz por continuar ajudando meus companheiros e ficando na história desse grande clube. Que moral, hein, Arrasca? Elogio do Júnior, do técnico Felipe Luiz. É um jogador especial, ele é diferente, ele faz a diferença. E um jogador desse nível escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito. O Grêmio, no finalzinho, quase diminuiu com o Alisson. Rossi! Defesaça do Rossi para garantir o 2-0 do Flamengo. Para tristeza dessa torcedora... E olha lá, para felicidade dessa torcedora infiltrada do Flamengo. Então, gente boa, não tinha jeito, né? Era dia de Arrasca mesmo lá no Sul. Vou até dar mais uma chance pra esse negócio aqui. Desse jogador fascinante que veste a camisa 10! O Flamengo deu aquela apaziguada nos ânimos, porque já começa aquele burburinho, aquela reclamação, aquele estalar de língua, né, que houve na quarta-feira depois da derrota para o Central Córdoba. Aí a corneta já soa, enfim, muita coisa já questionando o Felipe Luiz, escalação disso, escalação daquilo, o Arrascaeta não jogou bem, etc. Aí ontem o Arrascaeta vai lá, faz 2 gols, chega a 3 no Campeonato Brasileiro, 2 fins de semana seguidos que ele consegue ajudar e bem o Flamengo, fez um golaço contra o Vitória e os 2 gols na partida de ontem, uma partida bem boa do Arrascaeta, 2-0, chega à liderança na terceira rodada, não quer dizer tanta coisa assim, mas o importante é estar lá em cima, estar no bolo, e agora o Flamengo tem 2 partidas em sequência no Maracanã. Uma não vai ser do seu mando contra o Vasco, mas quarta-feira é do seu mando, sim.
contra o Juventude, 21h30. Então o Flamengo tem uma boa possibilidade aí de tentar somar mais 6 pontos e aí tentar, quem sabe, começar a se desgarrar da turma ali mais da parte de baixo da tabela, digamos assim, para ficar no bolo bem lá em cima mesmo. Então é essa a expectativa. Conseguiu iniciar bem esse campeonato brasileiro, teve uma boa partida contra o Internacional, adversário difícil que vai lutar pelo título, empatou em casa e aí 2 jogos em sequência fora, 2 vitórias. Então agora dá uma acalmada nos ânimos, os jogadores se representaram pela manhã no Ninho do Urubu, aquele treinamento, amanhã à tarde a preparação contra o Juventude, porque não dá nem muito tempo, né? Agora é naquele esquema, vai regenerativo, aí recupera, faz um treinamentozinho, o Felipe ajusta algumas coisas e aí já vai para campo novamente. Talvez, vamos ver se o Felipe vai segurar alguns jogadores, vai fazer aquele questão de controle, os famosos potinhos, né, Bruno, Mari, para ver se de repente fica mais de olho, porque sábado tem jogo contra o Vasco, clássico dos milhões, no Maracanã. Pedro, obrigada, hein? A gente vai anotando todos os pontos que o Pedro levanta aqui, dessa sequência também do Flamengo, dos seus personagens. Agradeço também ao Gustavo Berton, né, que trouxe as informações do Grêmio. E a gente já coloca o homem, né? Arrascaeta contra o Grêmio. 86 minutos, 2 gols, 2 finalizações no alvo, né? Marca os 2 gols. Com 4 ações na área rival, também dribles completados, não foram muitos, mas suficientes para colocá-lo na primeira colocação, e a nota no Bola de Prata foi o melhor da rodada com a nota 8,28. Notão, hein? Muita coisa. Eu tava brincando com o Jailson que o nosso touch repercutiu tanto na sexta-feira, dos camisas 10, né? E o Arrasca ficou no top 5. Uhum. Mas que se a gente fizesse hoje, ele ficaria talvez algumas posições acima. Já pularia, já iria para a terceira colocação. Porque a gente tá avaliando exatamente o momento de cada um, né? E o momento dele atual é maravilhoso. Atual, hoje. Um story, 24 horas. Isso. Agora... A gente tem que fazer a avaliação de story. Já mudou tudo, já mudou tudo. Hoje esquece. E ele mereceu isso? O jogo, então, eu vou repetir ali, o jogo foi muito tranquilo para o meio-campo do Flamengo. O meio-campo do Flamengo não me pareceu ser incomodado pelo meio-campo do Grêmio. O Arrascaeta, ali atuando por dentro, foi muito bem. Tava, sério, o que o Grêmio não conseguiu achar, por exemplo, ali o Cristaldo na tentativa, o Edenilson, de achar atrás dos volantes, né? De ficar ali no entre-linhas, que falam, mas enfim, atrás dos volantes fica uma situação mais tranquila. O Arrascaeta foi encontrado o tempo todo. Então, na zona que ele oferece mais perigo, ele estava tranquilo para pensar o jogo do Flamengo. E aí foi fluindo a partida como um todo. Eu até estava pensando o seguinte, Mari, viu, Marra? Quando a gente fizer aquela conta assim, no mês de... Que mês a gente tá? Abril. No mês de abril, o Flamengo fez tantos jogos para falar do desgaste, a gente nem conta a partida de ontem. Porque parece que o Flamengo nem fez força, nem se desgastou para conseguir uma vitória, onde normalmente os times, para conseguirem vitórias, né, jogando contra o Grêmio no Sul, precisam se esforçar muito. O Flamengo parece que naturalmente fez acontecer. Mas assim, desculpa só, Marra, eu acho que isso diz talvez um pouco mais sobre o momento do Grêmio do que necessariamente sobre o Flamengo, que ele há muito tempo é forte, mas é sobre o Grêmio ter talvez enfraquecido nessa conversa, né? O Grêmio está num processo claro de transição, de comando técnico e também do grupo de jogadores, né? Agora, é isso, né? O Flamengo não tem nada a ver com isso, cada um com seus problemas, fez um gol muito cedo e depois, sim, poderia ter tido aquele lance do pênalti. Isso poderia talvez complicar a partida. Eu não vi, né? Eu não vi o pênalti, né? Eu não vi a bola entrando, tudo. Não tem como eu falar. Eu acho que poderia complicar a partida. Mas, assim, a gente já está em 2 suposições. Sim. Aí já está querendo demais. O Flamengo colocou melhor a bola no chão, o Flamengo se protegeu melhor. Tá vendo as finalizações? Aí o Pavon é de fora da área. Agora, observe esse lance aí, ó. Agora, tem 4 jogadores do Flamengo chegando e tem 2 do Grêmio. É parecido com o gol que o Grêmio fez contra o Atlético Grau, mas um pouquinho lance antes, o Wagner Leonardo estava sozinho contra 2. O Grêmio tem tido muitos problemas estruturais de time, com a bola, sem a bola. O Flamengo e o Arrascaeta tomaram proveito disso. O Flamengo precisa, o meia, todo mundo sabe disso, eu trouxe essa informação faz tempo, outros colegas já deram aqui a informação também, para o lugar do Arrascaeta, para revezar com ele, uma sombra para o Arrascaeta. Eu acho até, é uma conclusão minha, que ele tem jogado bem também em função da situação de desconforto que o clube colocou para ele quando
a informação vazou de que eles vão em busca de um jogador mais jovem, prioritariamente mais jovem, da função dele, que é um reserva para o Arrascaeta, no primeiro momento, mas que pode barrá-lo se o cara estiver bem. Então, assim, tem uma sombra, tem um jogador, olha, não vamos ficar dependendo de você. Se você não consegue jogar, se você ficar machucado, se você não está bem, o Flamengo vai buscar outro cara. Então, quando o empresário dele pensa em renovar contrato, não é isso que está na pauta, né? Mas foi bem, tomara que continue tudo, enfim. Mas tem essa necessidade e o Flamengo pode buscar um lateral, se o Wesley sair, lateral direito, claro. E o Flamengo pensa também em homens para o ataque. E aí tem um ponto bem interessante para eu passar para vocês. O entendimento do departamento de futebol é que dentro do modelo de jogo do Felipe Luiz e com as defesas fechadas que frequentemente o time enfrenta, o Flamengo tem muitos jogadores pontas que precisam de espaço. Michael, Cebolinha, o próprio Bruno Henrique, mas aí já está virando centroavante, é outra história. Luiz Araújo menos, né? Trabalha mais por dentro, tal, outra situação. O Plata também tem demonstrado capacidade de atuar por dentro, como atacante centralizado, trocando de posição, circulando pela faixa central do campo. A minha dedução, gente, não é uma informação, não venho depois dizer que o Mauro disse que fulano e ciclano vão ser vendidos, mas no meu entendimento, pelo que eu apurei, o que a gente acompanha de futebol, se o Flamengo tiver oportunidade, se surgir proposta, Michael, Cebolinha, tem chance até de sair. Depende do mercado, são jogadores com mercado, jogadores muito bons e que podem interessar clubes daqui ou do exterior. Porque assim viabilizaria a chegada de jogadores cujos nomes a gente não sabe ainda, tem várias observações, vou até citar um, que está em análise. Porque assim, o scout do Flamengo se reestruturou e agora os jogadores ficam em análise. Então analisam o jogador e tudo, se a coisa for adiante, perceberem que pode ser interessante, vão investir no cara. Eles querem jogadores que possam atuar pelos lados do campo, mas não tão dependentes de espaço para trabalhar em velocidade, que esse espaço não existe quando a defesa adversária está fechada. Então pode ser que um ou dois desses caras sejam negociados, depende do mercado, de haver interesse, de surgir proposta. Mas no meu entendimento, desses 4 pontas que o Flamengo tem, eu estou descartando o Bruno Henrique, entendendo mais como um jogador de ataque, de qualquer função no ataque, Cebolinha, Plata, Luiz Araújo e Michael, eu entendo que Plata e Luiz Araújo se encaixam mais no modelo de jogo do Felipe. E os outros 2, Cebolinha e principalmente Michael, menos. Acho que são jogadores que podem ser mais assim facilmente negociados se surgir proposta boa. Não vai entregar de mão beijada. Evidente que não. Então fiquem atentos a isso. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que eles vão sair. Eu estou compartilhando com vocês o meu entendimento, a minha análise em função da informação que eu recebi. O Flamengo quer contratar jogadores para essa posição. E o Flamengo percebe também, e aí que vem a grande questão, porque custa muito caro, vai ter dinheiro, que precisa de jogadores decisivos, como o Arrascaeta quando está bem, como o Pedro quando estiver em forma, como o Bruno Henrique, que você não pode contar tanto assim, porque já está com 34 anos, ainda dá um bom caldo, resolve muito o jogo. Fez o gol da vitória contra o Vitória, na primeira partida do Flamengo fora de casa no Brasileiro, no domingo anterior a essa vitória sobre o Grêmio. Então, não dá para depender só dele. Então, o Flamengo entende também que falta mais gente decisiva. Eu vou passar aqui até o nome de um, que eu apurei que ele está em análise. Não é que o Flamengo vai buscar esse jogador, é só para ilustrar. Tá? Marino Rinestrosa, 22 anos, atua pela ponta direita, jogador do Atlético Nacional de Medellín, jogou na derrota para o Internacional nesse meio de semana em Porto Alegre, foi até expulso, mas é um jogador que chama atenção, trabalha por dentro, sai da ponta para trabalhar por meio, como o Luiz Araújo faz muito. Então, esse é um jogador, só para ilustrar, tá, gente? Se vocês quiserem, podem procurar imagens dele no YouTube e tudo mais. Esse é um jogador em análise, entre vários outros que eles estão observando. Mas a dificuldade é que um jogador assim pouco conhecido como ele aqui do público brasileiro, se ele vem, é um Juninho 2. Esse cara é bom mesmo, não sei o quê. Porque, assim, é muito curioso isso. A torcida do Flamengo, em parte, ela queria, no ano passado, scout. Encantada porque o Botafogo trouxe alguns jogadores que não eram muito conhecidos e ganhou títulos. Né? Eu acho que não é bem assim. Ganhou títulos, mas trouxe jogadores também conhecidos e trouxe também jogadores muito caros, que foram os mais decisivos. Né? E o próprio Igor Jesus tem um desempenho aí muito baixo, a média de gols. Antes do jogo contra o Bragantino, eram 3 gols em 24 jogos, gol a cada 8. Então, assim, uma média pior que a do Juninho, por exemplo. Né? Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo que o torcedor do Flamengo pede jogadores de scout, ele não tem muita paciência. Esse cara não serve. Ou uns criticam. O pessoal gosta de grife. O
Jogador de grife. Então, o sucesso do Juninho viabilizaria a busca de jogadores, talvez venha mais de um com esse perfil, o outro mais conhecido. Enfim, eu acho que o Flamengo, minha opinião, precisa, se for possível, e aí talvez tenha que ter chegadas e partidas, de jogadores decisivos na frente. Hoje, decisivo tem o Pedro quando voltar a jogar regularmente. O Arrascaeta quando está em condições, como foi nesse final de semana. E o Bruno Henrique em alguns momentos, já aos 34 anos. Não pode pensar no Bruno Henrique como era em 2019, 6 temporadas atrás, né? Quando ele tinha 28. Acabado de fazer 28. Chegou o Flamengo logo depois de fazer 28. Agora está com 34. Então você não pode imaginar, é um ótimo jogador, super importante. Acho que vai render essas temporadas e a temporada que vem até o final do contrato dele ainda mais. Ele hoje é mais um apoio do que um titular absoluto. Um apoio importante. Então acho que falta ao Flamengo mais um cara decisivo, um jogador de frente que resolva, que ajude a resolver jogos. Que finalize, que faça gols. Porque você tem muita gente ali boa, de qualidade, o elenco é bom. Mas o cara que resolve, olha, é um ou outro. Não são muitos, não. Esse é um problema além, claro, que a gente fala sempre, né, da falta de arremates. Né? O time demora a finalizar, não finaliza quando tem chance. Isso é um problema crônico com diferentes jogadores. O Arrascaeta, assim, já há muito tempo, um jogador diferente aqui no Brasil, não fosse as lesões e as questões físicas, poderia entregar muito mais, principalmente nas últimas temporadas, 30 anos, né? Assim, se a gente pega... Desculpe te interromper. Além da qualidade dele em armação de jogadas e tal, me surpreende positivamente, né? Ou me agrada ver a facilidade que o Arrascaeta tem para finalizar. Muito. Aquele jogador que não tem medo do goleiro, que fica calmo na frente do goleiro. E com categoria, com calma, faz os gols. Assim, já fez vários. Isso chama atenção também. Desculpa, Mari. Não, imagina. E esse primeiro gol, assim, ele continua a corrida, ele continua atacando, mesmo assim, a bola podendo de fato ser tirada ali, né, pelo Edenilson. Ele poderia ter tido sucesso quando ele estica a perna para tentar impedir esse ataque do Flamengo. O Arrascaeta não para um minuto de correr. Então, a gente vê que quando ele está bem fisicamente, é uma intensidade absurda, é de fato um jogador muito diferente, que pensa muito rápido, que entrega muito, que clareia as jogadas e de fato define jogos, né? Porque ontem 2 gols dele. Então, um trabalho muito bom e eu acho que parte disso também. Ontem o Felipe Luiz ele foi questionado, mas você termina a partida com o Grêmio finalizando mais do que seu time e a gente sabe como você cobra isso, né? Ele falou assim, são circunstâncias dos jogos. Finalizamos menos, mas aproveitamos as oportunidades e vencemos. E eu prefiro olhar para esse lado. Depois que está 2-0, é natural que o time adversário venha para cima, finalizar mais. Ele falou, eu prefiro olhar para esse lado, eu prefiro olhar o lado bom. Ele falou, eu sou um cara positivo, então para o jogo de hoje eu tiro muito mais coisas positivas do que negativas. Copo meio cheio. O jeito que essa história foi construída, né? A gente não pode esquecer que o primeiro gol do Arrascaeta é com 3 minutos de jogo. Isso muda o jeito, inclusive, do Grêmio jogar. O Grêmio teve que ir para o jogo. Cada partida tem sua história e o Felipe Luiz tem o mérito de nunca contar uma história que não seja a da partida. Ontem ele não veio dizer que deu espetáculo, porque não deu. O Flamengo tem sido muito mais competente e competitivo do que brilhante. Não tem nenhum demérito nisso. Tem dia que de noite é assim mesmo. Você tem que jogar de acordo com o que a banda toca. Ontem foi uma partida muito competente do Flamengo. Teve a felicidade, não a sorte, porque sorte pode parecer demérito, né? Não é acaso. Teve a felicidade de fazer o gol logo de cara, não é por acaso. O Eugênio falou dos jogadores que não tentam mais driblar o goleiro, não tentam porque não tem a confiança, porque acha que vai perder ângulo. O Arrascaeta não tem esse problema. Ele tinha o perfeito domínio de seus movimentos, e são movimentos muito variados, né? Vem de um jogo contra o Vitória que foi o contrário, que foi o biquinho. Surpreendeu o goleiro com o biquinho. Foi categoria também. Então, olha que repertório. 3 gols em 3 jogos. Que oferta de repertório para os dias em que não dá para dar espetáculo em todas as posições e situações no campo, mas é um time muito, muito concentrado. Isso é difícil. Um time com tantos jogadores, com tantas estrelas, e eles amassam barro. Esses caras amassam barro em jogos como esse, como foi o jogo na Bahia com o Vitória, como foi o jogo contra o Inter, que foi em casa, mas que foi de um desgaste mental do ponto de vista tático, aquele jogo de xadrez. Que o Rogério tirou o Flamengo da zona de conforto, né? E o Flamengo conseguiu jogo ontem merecer a vitória. Acho que foi o mais difícil, foi o de ontem até. Para mim, desses 3, o mais difícil foi o de ontem. Você achou? Porque o Grêmio ele conseguiu tirar o Flamengo do padrão do Flamengo.
Não foi um jogo que o Flamengo jogou o tempo todo no campo de ataque, como foi contra o Inter, como foi contra o Vitória. Né? Foi um jogo lá e cá o tempo todo. Então não teve aquela, sabe, recupera a bola no campo de ataque e fica ali pressionando. Não foi. Foi um jogo de ida e vinda, até com pouco meio de campo, com muita aceleração. O Flamengo conseguiu vencer dentro desse padrão, dessa nova perspectiva, diferente. Importante a vitória do Flamengo também, porque vem de derrota. Por isso, claro. Uma derrota impactante em Libertadores, inesperada. Você está respondendo a pergunta aí, ó. Dá uma olhada na pergunta aí embaixo. Deu resposta num jogo difícil. Ah, mas o Grêmio não está bem. Ontem, o Grêmio lutou muito, brigou muito, disputou muito o jogo com o Flamengo. Falta o que o Flamengo tem, né? Um trabalho encaixado que... Faltou ali, por exemplo, um Arrascaeta. Porque o Flamengo, a gente tem falado sobre isso, é um time que, muitas vezes, gera situações de gol e não está conseguindo converter. Então, está voltando o Pedro, de lesão e tal, está o Bruno Henrique quebrando o galho de centroavante, o Juninho. Muitas vezes a bola não entra deles, dos atacantes. O galho sendo quebrado. Aí quem aparece? Bruno Aí Henrique. Aí chega o Arrascaeta. O Arrascaeta para fazer os gols que os atacantes não estão conseguindo fazer. Então, são 3 gols em 3 jogos que mostram como é importante você ter um jogador de qualidade técnica para... Opa, Bruno Henrique não está fazendo, o Juninho, quando entra, não está fazendo, o outro... Beleza, cai no pé do Arrascaeta, ele vai lá e consegue, ele tem a qualidade técnica. Você vê que não tem nenhuma bomba ali, né? Assim como foi de biquinho o outro gol, o segundo gol ontem foi um chute colocado, ele não bateu com força, ele tirou do goleiro, deu na medida certa para tirar do goleiro, isso é precisão, isso é capacidade técnica. Categoria. Outra altura do jogo é importante também, lá meados do segundo tempo, é o chamado gol para matar o jogo. Para matar o jogo. Você achou que quebra galho com o Bruno Henrique? Tem vários jeitos de quebrar galho. Não, aqui ele falou quebra-galho. Eu falei, que belo quebra-galho. O Bruno Henrique não é um centroavante. Que belo quebra-galho. Bruno Henrique de centroavante. Uma serra elétrica. Você pode quebrar o galho forçando, pode quebrar o galho com aquele serrote. Não tem feito os gols esperados nos últimos jogos. É isso aí, nação rubro-negra. Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira. Tem muitas novidades do nosso Flamengo. O Flamengo que venceu ontem, né? A equipe do Grêmio fora de casa. Uma partidaça do Arrascaeta, De La Cruz jogando muito a bola. Todo o time está de parabéns. É isso que a gente espera do Flamengo, né? Independente de estar jogando dentro e fora de casa, tem que se impor, tem que partir para cima do adversário, né? O Flamengo tem futebol, o Flamengo tem elenco, o time está, assim, completamente ajustado com o técnico Felipe Luiz, então eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Flamengo possa evoluir cada vez mais, né? Que só tenha a ganhar o Flamengo, tô muito confiante. E agora, né, vamos torcer para que o Flamengo vença também, né? Na quarta-feira, o Flamengo terá 3 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã. Sábado, final de semana, tem um grande clássico contra o Vasco, por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal para que vocês fiquem por dentro de todo o conteúdo do nosso Flamengo, né? E agora falando sobre Mercadão da Bola, o Flamengo tem interesse no atacante do Atlético Nacional, né? Ex-Palmeiras, Marino Idostroza, muito bom de bola, tem apenas 22 anos, né? Não é conhecido no futebol sul-americano só com jogador de ataque, né? Mais um ponta, o Flamengo tem interesse de negociar o Michael e também o Cebolinha, e já mira esse jovem atacante com muitos bons olhos. É um cara que joga tanto pela direita, tanto pela esquerda, muito habilidoso, tem muita força física, né? Então, assim, é um atleta que o José Boto está analisando com muito carinho, né? Vamos torcer para que esse atleta possa vir para o Flamengo jogar muita bola, né? Aqui. Tem novidades também do Jorginho. O Jorginho pode estar fechando contrato com o Flamengo a qualquer momento. É um jogadoraço, um cara que vai agregar muito no setor de meio de campo. O Flamengo tem muitos jogos, né, para fazer nessa temporada. O Flamengo tem muitos jogos, né, ainda nessa temporada. A temporada apenas começou. A temporada começou agora, então assim, o Flamengo quer reforçar cada vez mais o seu plantel. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham? Alguém já viu esse atacante jogar? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!